Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, conectado na lição Desenvolvendo a Vida Cristã. Estou em oração por todos que estão conectados na lição. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, acione o sininho para receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Deixe seu feedback com seu like, seus comentários, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, me ajude a impulsioná-lo para abençoar muitas outras pessoas. Se possível, diga de qual cidade você está conectado na lição. O versículo do dia está na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 7, que diz: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Na verdade aplicada, o pastor César Rosa, comentarista da lição, ele alerta que somos chamados a prosseguir crescendo e amadurecendo em nossa vida com Cristo. O texto de referência está também na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Nesse texto, Paulo orienta ao pastor Tito, dirigente da igreja cristã em Creta, sobre a necessidade de reprimir severamente os falsos doutores que estavam prejudicando o desenvolvimento e o amadurecimento dos cristãos. Quando o texto bíblico se refere à aproximação do ser humano com Deus, fica claro que a iniciativa ela é divina e que não há necessidade de a pessoa se preparar, estar em condições favoráveis, em uma zona de conforto ou passando por alguma situação aflitiva. Isto porque o poder de transformação do Evangelho inicia a sua reação na vida de uma pessoa a partir do momento que o Espírito Santo ele desperta o interesse da pessoa em ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. De acordo com Jesus, ninguém vem a ele se o Pai que o enviou não o trouxer. O que o ser humano precisa é apenas se permitir ser envolvido pelo Evangelho de Cristo e se lançar aos pés de Jesus na condição ou na circunstância de vida que ele estiver. No momento em que a pessoa confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ela morre para o mundo e ocorre o novo nascimento espiritual, no qual a pessoa nasce para viver em novidade de vida, deixando para trás a vida pecaminosa e tudo que possa impedir de a pessoa desfrutar de uma vida cristã genuína, saudável e sustentável. Com o batismo nas águas, esse novo nascimento é testemunhado publicamente. Assim como ocorre com uma criança que após o seu nascimento é necessário e natural que ela se desenvolva e amadureça na vida física, uma pessoa que se converta a Cristo, que nasça de novo em Cristo, ela precisa se desenvolver e amadurecer, aumentar a sua imunidade espiritual para ela não vir se abater ou ser abatida diante das lutas, das perseguições, das tribulações e das situações de extremas aflições. Como também para que os momentos de grande alegria, de euforias pelas grandes conquistas, não sirvam de tropeço para a pessoa cair na fé e voltar a estar sob o domínio do inimigo da alma humana. O amadurecimento, o desenvolvimento cristão é a continuidade do processo de renúncia que iniciou quando a pessoa se converteu a Cristo e precisa progredir passando pelas diferentes fases até chegar à estatura de varão perfeito diante de Deus, condição que será consolidada no arrebatamento da igreja. O aperfeiçoamento cristão tem o mesmo sentido que o termo aperfeiçoamento quando ele é utilizado no meio secular, educacional ou empresarial, pois se refere ao aprimoramento e à melhora na forma como a pessoa ela realiza suas atividades diárias. Portanto, no mundo espiritual, o aperfeiçoamento cristão é o processo no qual o cristão se aprimora, se ajusta às instruções bíblicas na forma de servir e adorar a Deus, bem como na forma como se relaciona com as demais pessoas no exercício das suas diferentes atividades diárias. O cristão ele se torna uma pessoa melhor e mais confiável como ser humano, como membro de uma família, como profissional, como amigo, como cidadão, como aprendiz nas diferentes áreas da vida, como parceiro nos projetos que visam a glória de Deus e como servo de Deus. O aperfeiçoamento cristão conduz o ser humano a uma vida piedosa consistente e resiliente, pois o cristão aprende a valorizar as coisas sagradas e se dedica mais à leitura bíblica, à oração e ao jejum. Além disto, o cristão autêntico que se desenvolve e amadurece espiritualmente, ele atrai para próximo de si outras pessoas que caminham nesse mesmo propósito, bem como atrai pessoas que precisam de ajuda para se desenvolver e também amadurecer na fé.
Em contrapartida, uma pessoa que se desenvolve e amadurece na vida cristã, ela afastará automaticamente de si aquelas pessoas que caminham em propósitos diferentes do seu, que têm aversão ao sagrado, que inverte valores por viverem de forma desobediente à vontade de Deus. Para possibilitar o desenvolvimento e o amadurecimento na vida cristã, Jesus ele instituiu líderes na igreja, como Paulo orienta em Efésios capítulo 4, versículos 11 a 14, onde diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Ou seja, os cristãos são aperfeiçoados e se amadurecem na vida cristã a partir das lideranças dadas por Deus a eles. Para o teólogo Russell Champlin, a expressão aperfeiçoamento, que está em Efésios capítulo 4, versículo 12, vem do grego katartismos e é utilizado para indicar a correção de ossos partidos ou a restauração de algo ao seu estado original. Com base nessa explicação, desenvolver, amadurecer na vida cristã é a busca contínua e resiliente para se voltar ao estado original, se voltar à condição na qual Deus criou o ser humano, se voltar ao centro da vontade de Deus em Cristo Jesus. Produzir frutos dignos de arrependimento, viver de forma a glorificar o nome de Deus e expandir o seu reino na terra. As lideranças cristãs, elas devem se pautar no contexto bíblico geral das Escrituras para instruir bem seus seguidores e alcançar outras pessoas, dando-lhes a oportunidade de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, arrepender dos seus pecados, confessá-los, deixá-los serem perdoados e terem os seus nomes escritos no livro da vida. O ensino transmitido pelas lideranças deve ir além do contexto sagrado. Deve ser implementado por meio de uma vida cristã transformada, regenerada, justificada e santificada em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada não exige nada menos que isso. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, Paulo exorta dizendo: Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, que é o exercício do amor cristão, no espírito, na fé e na pureza. A palavra de Deus, ela é a base primária e indispensável para o desenvolvimento da vida cristã. Ela é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê em Cristo. É a palavra de Deus que limpa o pecador de toda imundícia espiritual, social, moral e ética. É a palavra de Deus quem habilita o ser humano a estar na presença de Deus em condição de ser aprovado. Somente a palavra de Deus ela pode penetrar na divisão da alma e do espírito humano, promover os ajustes necessários e santificar o ser humano para que ele possa acessar a presença de Deus e ser aceito por ele. A palavra de Deus ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho dos servos e servas de Deus. Se o cristão deixar de se alimentar da palavra de Deus diariamente, inevitavelmente se enfraquecerá, se definhará na sua vida cristã, perderá a sua comunhão com Deus e será destruído. Por isso, Paulo foi tão incisivo ao dizer: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O propósito de Deus para o ser humano é que ele se desenvolva, que ele se aperfeiçoe, que ele amadureça na sua vida cristã para se manter na condição de salvo, tenha condições de permanecer fiel até o fim e garanta o seu direito a estar com Jesus na eternidade. De fato, Deus deseja o aperfeiçoamento do ser humano na vida cristã. Prova disto foi a forma como Deus conduziu os judeus no deserto rumo à terra prometida, fazendo de um tudo para que eles crescessem, se desenvolvessem e amadurecessem nas vidas familiar, social, militar, profissional, religiosa e espiritual.
A forma como Jesus se tornou um ser humano comum, exerceu seu ministério proativo na terra, selecionou seus apóstolos e os instruiu para que eles se desenvolvessem, ganhassem estrutura, se estabilizassem na fé cristã e fossem preparados para darem sequência na obra de Deus na terra, é outro exemplo lindo que Deus deseja o aperfeiçoamento dos seus servos e das suas servas. Povo sem conhecimento de Deus não se desenvolve. Pior, se autodestrói em todos os sentidos das vidas físicas, material, psicológica, moral, ética e espiritual. Na história de Israel, quando surgiu uma nova geração que não conhecia Yahvé Adonai, o supremo soberano do universo, as coisas caminharam de um abismo para outro abismo ainda pior, até que a nação ela foi totalmente destruída com os cativeiros assírio e babilônico. Em Isaías capítulo 5, versículos 13 e 14, Deus advertiu dizendo: o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. A sepultura aumentou seu apetite e abriu a boca desmesuradamente, e a glória deles e a sua multidão e a sua pompa, e os que entre eles folgavam, a ela desceram. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus lamentou dizendo: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Veja a que ponto chega uma pessoa ao se esquivar ou não buscar o conhecimento de Deus, pois faz com que Deus esqueça até mesmo dos seus filhos. A inércia espiritual em não buscar o conhecimento de Deus por meio das Escrituras Sagradas leva o ser humano a se tornar presa fácil para o inimigo. Fica fácil o inimigo enganá-lo, como ocorreu com Eva, que mesmo tendo contato diário e direto com Deus no Jardim do Éden, Eva deixou de aproveitar a oportunidade que teve de se aprofundar no conhecimento da vontade de Deus. Por isso, ela foi presa fácil do inimigo e o inimigo plantou dúvida no seu coração, de forma que ela acabou seduzida pela beleza do fruto e pela possibilidade de ser mais feliz do que era, sendo fiel e obediente a Deus. O conselho do profeta Oséias é: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É a partir da semente da palavra de Deus que é semeado no interior do coração humano, seja por meio da leitura bíblica ou de ouvir a sua exposição, é por essa fonte que se inicia o processo de desenvolvimento da vida cristã. Quem quiser ter vida espiritual em Cristo deve examinar as Escrituras, pois são elas que testificam de Jesus, que o torna conhecido das pessoas, dando-lhes oportunidade de reconhecê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Em 1 João capítulo 3, versículo 9, João diz que qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Em seus comentários, o pastor César Rosa ele esclarece que o termo semente, no original grego, traz a ideia de transmissão dos caracteres, das características do gene de Deus para o coração humano. Tendo em mente aí essa primícia, a semente da palavra de Deus, ela restaura, ela recupera o ser humano para que o ser humano se aperfeiçoe e volte ao seu estado original de um ser criado à imagem e à semelhança de Deus. De acordo com Tiago, o ser humano ele precisa reagir positivamente à semente da palavra de Deus introduzida no seu coração e colocá-la em prática. Em Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25, ele diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. A semelhança do que ocorre com o corpo humano, que seus diferentes órgãos e membros se desenvolvem mutuamente e que, mesmo havendo diversidade nos seus funcionamentos, se desenvolve em uma única unidade, é um mesmo corpo. Da mesma forma, deve ocorrer o desenvolvimento da vida cristã.
Em 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo ele pega emprestada a figura do corpo humano, que é a melhor figura para representar a igreja. Se houver desajuste no corpo de uma pessoa, se os seus membros se desenvolverem de uma forma desproporcional, se algum órgão ou alguma molécula não corresponder ao estímulo nervoso, se houver má formação congênita, se houver deficiências genéticas, se houver necessidade de uma amputação de algum órgão do corpo, o corpo dessa pessoa é classificado como deficiente e a pessoa terá sérias dificuldades para a sua sobrevivência e também terá grande possibilidade de gerar filhos deficientes ou com problemas graves de saúde. O desenvolvimento saudável e sustentável do corpo humano é o modelo ideal de desenvolvimento saudável e sustentável também para o corpo espiritual de uma pessoa. Cada cristão deve se conscientizar da sua importância no corpo de Cristo, como também da sua responsabilidade em trabalhar pelo bem-estar, pelo bom desenvolvimento, pelo amadurecimento e pela sustentabilidade espiritual da igreja. Para que isto seja possível, cada cristão deve estar convicto, deve convencer a si mesmo de que a comunhão entre os membros do corpo de Cristo, que é a igreja, e a comunhão com Cristo, é que leva ao fortalecimento individual e coletivo do corpo de Cristo, que leva ao fortalecimento da igreja. Estar em comunhão com a igreja e com Cristo é viver no mesmo propósito de dignificar e glorificar o nome de Deus, a fim aí de fortalecer a unidade da igreja na diversidade dos seus membros e também na diversidade dos dons que são dados por Deus a cada membro, de forma que, mutuamente, todos os membros do corpo de Cristo se desenvolvam na vida cristã e se beneficiem do sobrenatural de Deus em suas vidas. Assim como na igreja primitiva, que a comunhão experimentada por seus membros a fortaleceu para superar as grandes perseguições, a capacitou a ser resiliente na adoração e no louvor a Deus, na evangelização do mundo da época, na instrução e ajuda no desenvolvimento cristão das pessoas que se convertiam a Cristo e na assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade social, familiar e espiritual, a igreja da atualidade deve buscar o mesmo nível de comunhão com Deus para continuar cumprindo a mesma missão que foi iniciada pela igreja primitiva. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, diz que os cristãos da igreja primitiva perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Somente a comunhão cristã autêntica é que pode suplantar as diferenças, eliminar os vínculos deficitários, criar vínculos saudáveis e gerar amor intenso entre os irmãos e irmãs em Cristo. Somos aperfeiçoados juntos. É na unidade que nós vamos tocar o coração de Deus, que Deus ele vai se agradar dos seus servos e suas servas e concederá as bênçãos necessárias na vida do remanescente fiel. Pessoas que vão à igreja, mas que se isolam das atividades desenvolvidas, que evitam interagir com as demais pessoas, que se esquivam das lideranças por não querer aceitar ajuda no seu desenvolvimento cristão, ou que até mesmo se recusam a frequentar os cultos regularmente, fazem um grande mal a si mesmas. As interações e os relacionamentos interpessoais com outras pessoas cristãs autênticas são muito importantes no desenvolvimento cristão. Além de ser importante que uma pessoa seja assistida e ajudada no seu desenvolvimento cristão, é de suma importância que haja tolerância, que haja perdão e que se suporte os irmãos mais fracos para ajudá-los a se fortalecer. O apóstolo João ele foi preciso em afirmar que, se faltar bom relacionamento entre as pessoas próximas, entre as pessoas do convívio diário, é impossível que haja comunhão com Deus. João chega a afirmar dizendo: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna.
O pastor César Rosa ele pondera em seus comentários que o amadurecimento cristão ele é mensurado no trato com as outras pessoas e no relacionamento com Deus. Jesus sempre olhou com um olhar de misericórdia para as pessoas próximas, para as pessoas sofridas, atingidas pelas grandes dificuldades da vida. Até mesmo quando Jesus repreendia severamente aos fariseus, aos hipócritas, imorais e corruptos, ele o fazia por misericórdia, pois o objetivo era que eles refletissem o estilo de vida ímpio que estavam vivenciando, se arrependessem, mudassem de vida para a condição de salvos. A pedagogia da graça de Deus, exposta por Paulo a Tito, ensina que o ser humano deve ter a oportunidade de renunciar ao pecado e à corrupção para viver em santidade e se dedicar a evangelizar o mundo como fiel testemunho de Jesus. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação, trazendo condições ao pecador arrependido de vencer o mundanismo e também vencer a natureza humana tendente ao pecado, de renunciar às imoralidades e às concupiscências mundanas, a fim de o pecador arrependido e converso a Cristo, que ele possa desenvolver, amadurecer a sua vida cristã de forma saudável e sustentável. Portanto, ande em espírito, ande sob a direção do Espírito Santo de Deus, resista às tentações e ao diabo, e ele fugirá de você. Se consolide em Cristo para evitar o risco de um inimigo que se retirou de você, que ele volte, ache o seu coração vazio e traga consigo outros 7 espíritos piores do que ele e se aloje no seu coração. Entenda também que o amadurecimento da vida cristã visa dar qualificação para o exercício ministerial no cumprimento da missão confiada por Deus a cada um dos seus servos e suas servas. Lembre-se de que Deus investiu em você, enviando Jesus para pagar o preço dos seus pecados na cruz do Calvário. Enviou o Espírito Santo para estar contigo, te capacitar e te ajudar, bem como te deu a Bíblia Sagrada, contendo todas as instruções necessárias para te proporcionar uma vida cristã, uma vida espiritual dinâmica e frutífera, para que você possa se desenvolver na presença dele. Na dependência de Deus, continue firme, desenvolva a sua vida cristã e cumpra a sua nobre missão na terra. Hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro. Se Deus quiser, prossiga na paz do Senhor.